sou Juliana Rodrigues, pianista e compositora, e essa é Estar. Estar é uma música que eu compus pro meu irmão, e inclusive o nome sugere o apelido que eu dei pra ele, assim, ainda criança. Bom, sendo ela uma música pro meu irmão, eu queria que ela transmitisse a personalidade do meu irmão, que pra mim sempre me passou uma ideia de muita coragem, ousadia e subversão. E aí pensei, nossa, como transmitir subversão numa música, né? Acho que tem várias maneiras pra se fazer isso, né? A gente sempre pode pensar em várias maneiras pra resolver um mesmo dilema. A maneira que eu encontrei de pensar subversivamente nessa música foi de subverter o papel dos instrumentos. Então, o que eu fiz? Essa música eu compus já pensando na formação de trio. E ela tá no meu primeiro disco, o Nemosine. Você também pode ouvir na coletânea Existimos, do selo Vitrine, junto com o remix dela. Então, quando eu compus, eu já tinha a instrumentação em mente. Isso faz diferença porque quando a gente compõe para um instrumento específico ou para uma pessoa específica, a gente já vai imaginando as possibilidades desse instrumento na música. Bom, eu estava comentando que eu escolhi subverter o papel dos instrumentos. Essa música foi composta para um trio de piano, baixo e bateria, e nessa formação muito corriqueira de trio, uma formação bastante clássica, o mais comum é que a gente ouça a bateria fazendo a parte rítmica, né, dando esse chão rítmico, esse pano de fundo por onde a gente vai construir, por onde a melodia e os outros elementos vão acontecer. O baixo faz uma ponte entre a parte rítmica e a melódica harmônica, e o piano fica mais sobressalente, talvez, e fica a cargo de dar as partes que são mais, digamos, reconhecíveis da música, né? O piano fica a cargo da melodia e da harmonia, mais especificamente, né? Não só isso. E aí, nessa música, a gente tem o piano fazendo a parte rítmica, que mais costumeiramente a gente ouviria na bateria. O baixo faz a melodia, que a gente mais costumeiramente ouviria no piano, e a bateria fica fazendo comentários, flutuando por cima do que o piano e o baixo fazem, como mais ordinariamente seria a vez do piano. Ela começa com um groove no piano. Eu escolhi só 2 acordes para estabelecer melhor o ritmo nessa parte. Quando a gente tem mais informação melódica e harmônica, o ritmo fica um pouco mais disperso, né, em segundo plano. E eu queria que ele, nesse momento, ficasse em primeiro plano, porque era o piano, então, que tinha essa responsa de dar a base rítmica para a música acontecer. Ela começa com essa levada no piano, que estabelece o ritmo, e a bateria entra em seguida só fazendo mesmo comentários, pequenas intervenções. Depois de um tempo tocando essa levada no piano, entra a melodia no baixo. Ele vai tocando essa melodia enquanto o piano continua fazendo a base rítmica e a bateria tá lá só fazendo alguns comentários esporádicos. Ela não tá conduzindo o ritmo. Quem conduz o ritmo é o piano. Depois dessa parte, a gente tem um interlúdio. O interlúdio é uma parte de transição, né? Ele vai levar a gente dessa primeira parte para a próxima parte. Aí, nesse interlúdio, a gente tem, na verdade, uma recapitulação da introdução. Então, a gente ouve de novo por um tempo só o groove. Só que dessa vez o piano toca esse groove num registro um pouco mais agudo, né? Trazendo essa melodia também que a gente ouve
durante esse groove. Então, essa é uma maneira de gastar um pouco os elementos que a gente já apresentou. A gente não precisa fazer tudo a todo momento novo, né? Não precisa ser só informações novas do começo ao final da música. Na verdade, quando a gente repete informações, a gente torna a informação do discurso como um todo mais palatável, mais fácil de assimilar. Porque quando a gente introduz um elemento novo, a gente acrescenta um frescor que fala, nossa, ó, estamos caminhando para algum lugar. Porém, quando a gente reapresenta um elemento que já passou por nós, a gente tem a chance de falar, eu já conheço isso, ela saiu daqui, tá indo para lá, e a gente vai lembrando o que foi esse fio condutor, né? O que foi trazendo a gente pro lugar onde a gente tá. Isso é um recurso bastante interessante de ser usado. Bom, então estamos aqui no interlúdio e o interlúdio vai levar a gente então para a segunda parte, que vai ser na verdade uma variação da melodia. O baixo continua tocando a melodia, só que dessa vez o piano vai fazer um contraponto, uma outra melodia para acompanhar essa melodia do baixo. O piano vai continuar conduzindo com o groove, a levada. Só que além disso, a gente vai ouvir no piano também uma melodia que se soma à melodia do baixo. Então, olha só que interessante, a gente tem uma melodia agora que é quase que uma repetição, mas não é uma repetição porque ela varia um pouco, só que ela não aparece simplesmente do mesmo jeito. Então veja como a música vai crescendo em elementos, né? A gente tem um elemento que se repete, mas que é visto também sob uma outra perspectiva, né? Por um outro ângulo. E aí então o piano vai só junto com o baixo nessa próxima parte. Depois dessa parte que a gente tem essas duas melodias rolando ao mesmo tempo, a gente tem novamente o interlúdio. Então, olha só que interessante, né? Eu lembro de um comentário que um professor fez uma vez sobre uma composição minha, que era, nossa, isso aqui é tão legal, isso soa tão bem, deixa isso soar por mais tempo. E foi muito interessante ouvir isso, porque realmente, às vezes a gente passa muito rapidinho pelos elementos da música. A gente nem se dá tempo de apreciar e de assimilar esses elementos. Então, eu já comentei sobre isso da gente recapitular os elementos e comento de novo que isso acontece com esse trechinho, né, dessa introdução, então ela já vai ser ouvida pela terceira vez. Ela que dá a base rítmica para a música e a gente vai ouvir ela em destaque como sessão pela terceira vez, né? A gente já ouviu na introdução, ouvimos no primeiro interlúdio e agora a gente vai ouvir nesse segundo interlúdio, né? Então a gente ouve. Só que dessa vez, lembrando que a gente está recapitulando sessões, mas a gente sempre acrescenta algum elemento a essa sessão. E dessa vez, intercalada com essa melodia, a gente vai ter algumas interferências, que vão ser convenções, ataques que a banda dá em conjunto. Então, nós vamos tocar juntos, piano, baixo e bateria, e isso vai ser intercalado nesse groove inicial. Essas convenções, como eu disse, eu queria que elas tivessem um caráter de interferências. Então, eu escolhi, para dar esse caráter de interferência, né? Quando você pensa numa interferência durante uma chamada pela internet, por exemplo, ou mesmo que seja de telefone, enfim. O que eu pelo menos imagino que são informações, né, que vêm meio truncadas, a ordem fica quebrada, ou às vezes você ouve uma coisa muito rapidinha, o vídeo acelera, o vídeo trava. Então, o que poderia ser uma interferência nesse sentido? O modo que eu achei para fazer essas interferências foi usar acordes diferentes, que tinham uma sonoridade contrastante com o que estava acontecendo, e também uma métrica distinta. E eles também acontecem em quantidades distintas. Ela aqui tá numa métrica diferente porque ela realmente foge da métrica, né? Como eu disse, eu queria que tivesse um aspecto aleatório. Então, ela foge da métrica
e foge também da harmonia, porque são acordes distintos que também sugerem modos de origem diferente. Então, primeiro você tem 2 ataques. Pá, pá. Depois você tem 3 ataques. 1, 2, 3 e começa de novo. Depois você tem um só. E começa. E depois no final você tem 2 mais uma vez. Então, essa ordem de quantidades eu escolhi aleatoriamente mesmo, porque eu pensei, precisa ser variado, então aqui eu vou botar 3, aqui eu vou botar 1, aqui eu vou botar 2, aqui eu vou botar 3 de novo. Enfim, fui pensando de uma maneira mais aleatória mesmo. Os acordes nesse interlúdio, eles também vão sugerindo um caminho, eles por si só contam uma historinha, né, que o groove vai sendo modificado, mas ele continua sendo o mesmo groove, só que a cor do groove vai mudando, porque eu vou mudando os acordes. Fá sobre Mi, né, sugere um Mi frígio, enquanto aqui era um Mi dórico. Então perceba que a gente ouve esse groove, ele vai sendo, como eu disse, só a cor dele vai sendo modificada, mas ele continua ali, né? Ele vai se transformando, mas a gente continua ouvindo o mesmo groove, né? Apesar dele se modificar. E esses ataques, essas convenções, eles vão dando essa característica meio aleatória, né? Porque a gente primeiro ouve já é uma surpresa, né? Porque é um elemento ali novo que não apareceu em lugar nenhum, né? Então tira a gente tá vendo aqui, dá um tropeço, tipo assim. Só que às vezes a gente tropeça uma vez, às vezes a gente tropeça duas. Então, né, vai ser um tropeço maior ainda. Aí isso é uma maneira que eu encontrei, então, esse recurso de usar elementos musicais mesmo contrastantes para trazer essas interferências e essa variação que eu queria e dar essa intenção de coragem, ousadia e subversão. Depois dessa parte, que foi então a apresentação da música, o tema todo, aí a gente vai pro solo. Só que o solo a gente tem uma modificação também que leva a música para um outro lugar. Então também já é uma... Opa, se mexe aí, né? Coragem, ousadia e subversão. Já dá uma chacoalhada. Que é o seguinte, na primeira parte da música a gente estava em um andamento. Na segunda parte da música a gente vai pro dobro desse andamento, então vai ficar assim. Enquanto, né, a primeira cada tempo demorava metade disso. O andamento fica dobrado e ela agora, em vez de ter um groove reto, a gente tem a colcheia swingada, né? Porque agora a levada vai ser uma levada de swing ou jazz. A estrutura do solo de piano é a mesma estrutura da melodia. Nós seguimos os mesmos acordes. E o solo de piano é finalizado com essa seção que é próxima do interlúdio 2. Que é uma seção que a gente tem o groove com esses acordes diferentes e as convenções. Então, isso também é uma coisa que traz um elemento que já existia e que é visto agora de uma outra maneira, inserido num outro contexto. E as convenções, eu acho que elas são recursos bastante comuns, inclusive, da gente usar para finalizações, né? Porque elas preparam bem, eu acho, uma finalização, uma transição. Então, a gente tem a última sessão do solo de piano, que tem essas convenções que a gente já ouviu, que dão lugar para o solo de bateria. Então, no último ataque, na última convenção, a bateria já continua, só a bateria com o solo dela, que é dividido em duas partes, o solo de bateria. Primeiro a gente tem um improviso livre, né, sem um espaço, sem uma duração determinada, então o baterista sola livremente, e quando ele estiver satisfeito e terminado, aí ele dá um sinal, né, a gente se olha, e a gente vai para essa segunda sessão do solo de bateria, que ela é inspirada também no interlúdio com as interferências. Então a gente tem as convenções que são intercaladas
pelo solo. Então a gente faz as convenções, solo, convenção, solo, convenção, solo. E essas convenções, elas seguem o mesmo caráter aleatório do interlúdio, para ficar um pouco mais variado. A ordem dos ataques, assim, da quantidade de ataques permanece a mesma. Entre esses ataques, a gente vai ter algum tempo só de solo de bateria, que também esse tamanho é variado. Então, primeiro a gente tem 4 compassos de solo, convenção. Depois 2 compassos de solo, convenção. Depois 4 de novo, convenção. Depois 2 de novo. Então, isso tudo também seguindo essa característica que eu queria imprimir na música de ser uma interferência, né? De ter uma aleatoriedade, né? Sugere uma aleatoriedade. Então, o que a gente ouve nessa parte é o seguinte, né? E aí ela termina nesses 4 ataques aqui, e a gente tem uma fermata. Quando a gente fala de fermata, a gente tá falando sobre uma suspensão do pulso. Então, é uma pausa ou um prolongamento de uma nota por tempo indeterminado. Então, a gente para juntos e ao sinal a gente vai para a próxima parte da música. E a próxima parte da música, a recapitulação da melodia. Só que dessa vez, em vez da melodia tá no baixo, e aí o piano ficar fazendo a base rítmica e a bateria só comentários, agora a gente tá num outro momento, né? A música cresceu, a música foi para um outro lugar. E agora a gente tem o trio apresentado dessa forma mais convencional, né? Então a gente vai ter o baixo e a bateria sustentando a parte rítmica, né? O baixo fazendo essa ponte entre o ritmo e a melodia e harmonia, e o piano agora que fica com a melodia mesmo. Então a gente ouve agora isso aqui. Com o trio full on, né? Todo mundo tocando tudo e a dinâmica tá lá em cima, né? Até porque isso veio depois de 2 solos, então a gente tá super dinâmica bem alta. E aí depois dessa recapitulação da melodia, para acabar, a gente tem uma sessão final que novamente remete à introdução, à primeiríssima parte da música. A gente tem de novo então o groove, dessa vez não só no piano, mas em todos os instrumentos. A gente tem aquela melodia que foi acrescentada ao groove no segundo interlúdio, no primeiro interlúdio, aliás. A gente tem também aquela melodia que foi acrescentada ao groove para dar suporte para ele lá no primeiro interlúdio. E a gente tem também as interferências que a gente ouviu no segundo interlúdio, também no solo de piano e também no solo de bateria. E aqui elas aparecem também bem aleatórias. Às vezes elas aparecem depois de 7 compassos, às vezes elas aparecem depois de 4 compassos de groove, às vezes elas aparecem depois de 3 compassos de groove. Isso eu acrescentei novamente dessa maneira que sugeria uma aleatoriedade, porque era essa a intenção, né? Que era de soar como interferência mesmo. Então, agora a gente vai ouvir. Então, imagina, a gente tem piano, baixo e bateria fazendo esse groove inicial. Só que como a gente tá indo pro final, esses acordes das convenções, que nos outros momentos sugeriam um outro caminho harmônico, porque a ideia era que o groove fosse sendo modificado, né? A cor do groove fosse sendo modificada, porque o groove, a estrutura permanecia a mesma, da levada. Só que a gente foi mudando a cor, conforme a gente foi alterando as notas dos acordes.
Dessa vez, a gente ouve as convenções com esses acordes diferentes, a gente não continua o caminho que eles estão sugerindo, o harmônico. A gente faz as convenções e volta para os mesmos 2 acordes com os quais a gente começou a música. Também já é uma outra maneira de observar um mesmo elemento, né? E bom, chegamos ao final da música. Recapitulando então, a gente tem a introdução só com o piano primeiro, o piano fazendo a base rítmica, bateria logo entra fazendo pequenos comentários com o piano. Em seguida, a gente tem a melodia sendo apresentada pelo baixo. Aí a gente ouve a introdução de novo, agora com uma melodia num outro registro também, que é o mesmo groove, só que a gente tem essa pequena diferença de um registro um pouco diferente do piano que tá tocando o groove. Depois a gente tem a melodia novamente, só que agora com o contraponto do piano. Aí a gente, depois disso, tem novamente o mesmo groove inicial, só que agora a gente vai ter um novo elemento da música aparecendo, que são as interferências, né? Essas convenções que funcionam como interferência. Essa parte serve de transição para a gente ir até o solo. Aí a gente muda de andamento, né? Tava no andamento, a gente mais lento, a gente vai pro dobro desse andamento. Muda a levada, que agora a gente ouve um swing, antes a gente ouvia uma levada mais reta. E aqui a gente tem, antes a gente tinha os instrumentos subvertidos, agora a gente volta os instrumentos para a posição original, digamos assim, que seria a bateria conduzindo, o baixo junto com a bateria e o piano solando sobressalente. Depois do solo de piano, a gente tem o solo da bateria. Depois a gente recapitula a melodia, só que agora em vez de estar no baixo, agora a melodia vai estar no piano. E a gente tem uma seção final que mistura os elementos da primeiríssima parte de introdução com os outros elementos que a gente foi acrescentando ao longo da música. Essa música, como todas as outras músicas do meu disco Nemosine, tem um poema que acompanha. O poema é: juntos fomos concebidos, juntos seguimos. Juntos separamos, para juntos nos redescobrimos. E assim juntos vamos. Juntos somos. Essa foi Star, e eu espero que as ideias que eu te apresentei aqui lhe sirvam de inspiração para ser mais corajoso, ousado e subversivo em todas as suas criações.